Este homem aqui já estava avisado nos últimos dias, porque é técnico da seleção e do Fluminense, naturalmente, com o Brasil e a Argentina, o foco ficou ainda maior nele. Agora, com essas semanas prévias ao Mundial de Clubes e com o Fluminense na rota de times que estão brigando pelo título e contra o rebaixamento, como é o caso de Santos e Palmeiras nas 2 próximas rodadas, tem uma lupa com uma lente ampliada sobre o que Fernando Diniz e o Fluminense vai fazer nessas 2 próximas rodadas, principalmente. O cenário é o seguinte: o Fluminense joga amanhã contra o Santos, na Vila Belmiro, depois contra o Palmeiras, no Allianz Parque, e aí já tem esse temor do gramado sintético, não só do Fluminense, mas de outros times já abordaram essa questão, e fecha contra o Grêmio em casa. O Mundial começa no dia 18, a semifinal, mas o Fluminense viaja no dia 12, em voo fretado. Os colegas do GE informaram sobre a possibilidade do Fluminense poupar contra o Santos e contra o Palmeiras, jogadores já pensando no Mundial de Clubes. No caso do jogo de amanhã na Vila Belmiro contra o Santos, o Guga e o Felipe Melo podem ser jogadores que fiquem fora, sendo que o Samuel Xavier já está como desfalque, porque tem um problema de entorse no joelho. Porém, todavia, entretanto, o discurso do presidente Mário, do Fluminense, é de lutar pelos 9 pontos nos últimos 3 jogos. Teve o sorteio do Campeonato Carioca agora nessa semana. O Mário foi perguntado a respeito, o presidente do Fluminense, falou que o time vai brigar para, claro, ganhar os últimos jogos, independentemente de quem entre em campo. Dito isso, PVC, na minha visão, eu quero ver a sua, claro, mas assim, o Fluminense pode fazer o que bem entender, pensando nos problemas dele, Fluminense. Se ele tem que jogar Mundial de Clubes daqui a 2 semanas, um mês, vai arriscar colocar jogador, seja no sintético, seja no gramado normal, tem que fazer o que é melhor para o Fluminense. Não é problema do Fluminense a situação que os outros times chegaram nessa reta final, dependendo de jogos dele. Mas também não acho que o Fluminense vai entrar para fazer de qualquer jeito. Ele vai entrar com os jogadores que entrarem, provavelmente também querendo mostrar serviço para estar numa lista do Mundial de Clubes. Como é que você vê essa situação do Fluminense possivelmente poupando nesses 2 jogos, PVC? O Fluminense tem que jogar para ganhar o jogo. Perfeito. Qual time vai jogar para ganhar o jogo é um problema do Fluminense. O Fluminense tem que jogar com dignidade. Assim, é o caso daquele Flamengo e Grêmio de 2009. E eu não tenho nenhum elemento para dizer que o Grêmio entregou o jogo. Eu posso dizer que o Grêmio tinha jogadores suspensos, machucados e dispensados. E entrou em campo, fez 1-0 e tomou a virada aos 24 do segundo tempo. Aí vai passar o resto da vida dizendo que entregou. A torcida foi receber o Grêmio como se fosse um time de heróis porque entregaram o jogo. Mas não foi isso que aconteceu. Quer dizer, quem não jogou, quem estava suspenso, quem não podia jogar. Eu estou dizendo que não foi o que aconteceu. Se a gente apurar e pegar um depoimento de alguém, chama o Gaeco e fala com os caras falam assim, olha, a gente combinou aqui entregar o jogo, nunca apareceu isso. É igual a história da Portuguesa. A história da Portuguesa está se tentando achar quem foi que entregou para o Everton com H jogar aquele jogo contra o Grêmio até hoje e ninguém conseguiu achar. Então, não existe. Eu duvido que possa aparecer uma matéria. Parabéns para quem fizer a matéria. Eu tentei fazer e não consegui. Então, quem conseguir fazer a matéria, parabéns. O Fluminense tem que jogar para ganhar os jogos do Santos, do Palmeiras. É isso que ele tem que fazer. Quem o Fernando Diniz vai escalar é quem o Fernando Diniz achar que está melhor. Diante do contexto do Fluminense, e aí é o técnico nessa prerrogativa, acho que nada mais do que natural dele fazer as escolhas que bem entender diante do contexto do Fluminense. Claro que se os jogos influenciam na vida dos outros, evidentemente os outros poderiam ter chegado nessa situação já não dependendo, mas o Fluminense tem que jogar para ganhar e pensar no seu contexto o que é mais importante daqui para frente. Acho que é natural esse tipo de visão por parte do tricolor, claro que por parte da torcida tem o folclore, tem tudo mais que envolve, a gente sabe como é que é nas redes sociais e naquele papo de boteco. Mas os jogadores e os profissionais do Fluminense, como o próprio presidente Mário Bittencourt já disse, vão pensar em buscar os pontos nessas rodadas finais. A gente falou mais cedo aqui de Corinthians e Vasco, que é o grande jogo de hoje, da rodada, e o Bruno Andrade tem informação importante para o torcedor corintiano a respeito do Moscardo, jogador que é promissor, já está na mira de grandes clubes, e o Andrade atualiza agora sobre qual outro clube está interessado no Gabriel Moscardo. O Paris Saint-Germain resolveu entrar forte na jogada e hoje é o maior interessado, é o principal interessado
na contratação do jovem volante corintiano Gabriel Moscardo, de apenas 17 anos. Uma informação inicialmente publicada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada por nós do UOL, especialmente do blog Mercado da Bola, eu, Marcelo Razan e também o André Hernan. Conversas existem há pelo menos uma semana, mas nenhuma proposta oficial foi entregue. O que existe sim são conversas, reuniões, análises e não são de hoje por parte do clube francês. E esse interesse aumentou depois que o Chelsea manifestou interesse, inclusive fez uma proposta lá atrás, uma informação exclusiva nossa do UOL. O Chelsea chegou a oferecer 21 milhões de euros fixos, mais 4 de variáveis pelo Gabriel Moscardo, isso há pelo menos 2-3 meses, e o Corinthians não se mostrou interessado. O negócio esfriou um pouco, os ingleses ainda têm interesse, mas a conversa esfriou. O PSG entrou com tudo, já tem o conhecimento de quanto o Corinthians pede, entre 20 e 25 milhões de euros, na cotação atual entre 107 milhões de reais e 136 milhões de reais. E aqui outro ponto importante, no sábado, Corinthians e Internacional, o diretor esportivo, no caso o diretor de futebol do PSG, o português Luiz Campos, viaja para São Paulo e vai acompanhar Corinthians e Internacional sábado na Neoquímica Arena, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, e ali o Luiz Campos vai fechar a análise em relação ao jogador e quem sabe evoluir com uma proposta, uma conversa ainda mais concreta em relação ao Gabriel Moscardo. Então o PSG hoje é o mais forte interessado, não há oferta, mas há uma conversa muito bem adiantada numa questão de interesse, de análise. Outro ponto importante, recordando, o Corinthians não tem 100% dos direitos econômicos do Moscardo, o Corinthians tem 80% e os outros 20% pertencem ao próprio jogador, que lá atrás foi alvo, para além do Chelsea, do Nottingham Forest e também do Barcelona, uma consulta rápida do Atlético de Madrid também, mas é o PSG, nesse momento, o maior interessado, conversas em andamento com o Corinthians e também com os representantes do jogador, Luiz Campos, diretor esportivo português do clube francês, no Brasil, no fim de semana, para acompanhar Corinthians e Internacional. Informação do Bruno Andrade sobre o futuro do Moscardo, que ele detalha no nosso blog Mercado da Bola, então o PSG de olho. E além do PSG, o Bruno Andrade também informa que o Milan é outro time interessado no Gabriel Moscardo. Já acompanharam os jogos do jogador do Corinthians ao vivo, em loco, mas nesse momento hoje o PSG é o maior interessado no jogador, que está oscilando o PVC, mas está despertando esse interesse de europeus. Ele oscila porque é muito jovem, é natural que oscile. E vai despertar e o Corinthians vai vender porque o Corinthians precisa do dinheiro. Nesse momento, é muito provável que o Corinthians renove o contrato do Giuliano e é muito difícil renovar com o Renato Augusto. Mas não dá para cravar ainda, só o entendimento de que o Renato Augusto, um entendimento preliminar da nova direção, de que o Renato Augusto tem um custo-benefício muito grande, muito alto. Ou seja, ele joga poucas vezes para o salário que vai ser necessário pagar para renovar. Então, a tendência, dá para dizer em tendência nesse momento, por parte da nova gestão do presidente Augusto Melo, PVC, é Giuliano ficando e Renato Augusto saindo, a tendência? A tendência mas ainda não dá para cravar, mas eu diria que a tendência é essa. Informação também importante desse futuro do Corinthians, que passa fundamentalmente por o jogo de hoje com o Vasco e, claro, por essa reta final, para o Augusto chegar depois sabendo se vai ter Série A ou Série B do Campeonato Brasileiro. Vocês votam na enquete para definir quem que vocês acham que vai ser, nesse final de rodada, o time dentro do Z4. Temos as 4 opções para você escolher, a nossa parcial já chegando na reta final. Antes da gente fechar, PVC, falamos ontem, também com o Samir aqui, sobre a possibilidade do Corinthians buscar um dirigente do Palmeiras, o João Paulo Sampaio. Essa conversa permanece, continua por parte do Augusto Melo? Permanece, mas aí tem uma coisa que é importante. É muito difícil o João Paulo Sampaio deixar o Palmeiras para trabalhar na base de algum clube. Mas o João Paulo Sampaio tem há muito tempo sondagens no plural, de clubes para assumir como profissional. E isso não é que seja um desejo do João Paulo Sampaio. Ele gosta muito do trabalho na base, mas é uma perspectiva de ganhar melhor, de ter
salário maior para sustentar, para dar conforto para sua família. O Corinthians também cogita o João Paulo Sampaio para ser o diretor do profissional. Não é o mais provável, porque o nome do momento é o Rodrigo Caetano. A situação do Rodrigo Caetano eu detalhei ontem. O Rodrigo Caetano tem contrato com o Atlético até dezembro de 2026. Acontece que no início do ano, quando a perspectiva do Atlético era fazer uma SAF e vendê-la para o grupo americano, a diretoria do Atlético queria deixar esse grupo americano à vontade. E, por isso, refez a base do contrato com o Rodrigo Caetano, deixando o contrato livre de multa a partir de janeiro de 24. Então, o Rodrigo Caetano tem contrato até dezembro de 26 com o Atlético. Mas ele está livre para sair sem multa a partir de janeiro de 24. Mês que vem. Quase. E nesse sentido, assim, para o Corinthians buscar o Rodrigo Caetano, depende também, repito, dessa situação de final do Campeonato Brasileiro, você entender se vai ser Série A e Série B, e do próprio Galo também, né, PVC? Porque o Galo está disputando o título nesse momento do Campeonato Brasileiro. O Atlético já deixou alinhavado com o Rodrigo Caetano todas aquelas questões lá do começo do ano, de discussão de investimento versus a ambição. O Atlético vai ser um clube ambicioso com o dinheiro que tem, que não é muito. Então, se o Rodrigo Caetano decidir ficar no Atlético, ele vai saber quais são as condições. O X da questão para o Corinthians é o Corinthians mostrar que o projeto do Augusto Melo é bom. Então, ele precisa mostrar para o mercado que o projeto é bom. Então, quem confiar no projeto do Corinthians, vai para o Corinthians. O Corinthians é uma potência. Ninguém tem dúvida disso. Se o Rodrigo Caetano não for, é possível conversar com o João Paulo Sampaio sobre o profissional. Sair da base do Palmeiras para outra base no Brasil, improvável. Ou seja, para ele seria um passo à frente se ele sai da base de um para o profissional do outro, mas de base para base não é o que ele pensa nesse momento. Não, ele tem um conforto e um domínio da situação no Palmeiras que não faz sentido pensar em sair. O Palmeiras também acha que não vai sair da base para base. Agora, ele pode ter uma ambição profissional diferente. E a base do Palmeiras tem sido das mais vencedoras do futebol brasileiro nos últimos tempos. Muito em função do trabalho do João Paulo Sampaio. Importante esse panorama que o PVC traz para a gente.